Em pouco mais de 2 anos, a Prefeitura investiu na melhoria da estrutura de mais de 260 escolas e creches, instalando ar-condicionados, reparando pisos, recuperando a rede elétrica, renovando a pintura e muito mais, por todos os bairros, por todo o Recife. Boa estrutura, ar-condicionado, vou trabalhar, vou tranquila. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Olá, querido, olá, querida, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para resolver um pouco, de algumas questões de matemática, uma matéria tão envolvente e importante para o nosso dia a dia e também para os nossos principais vestibulares. Vamos lá? Eu queria que você pegasse no seu fascículo aí a questão de número 1. Ela diz assim: a ilustração foi retirada da revista Pie in the Sky de dezembro de 2000. Você percebe a ilustração, um guarda e um veículo com os pneus voltados para cima. Observamos então que esse guarda está fazendo a anotação da placa do carro na posição errada, pois o mesmo encontra-se voltado de cabeça para baixo. O valor relativo ou posicional do numeral correspondente à unidade de milhar da placa correta é: se você observar, o guarda escreveu o número 66.896. Para que essa numeração seja feita de forma correta, você pode até pegar o seu fascículo e virá-lo de cabeça para baixo. Você vai encontrar o carro na sua posição original. E o número correto deveria ser 96.899. Se ele pedisse a dezena de milhar, nós iríamos encontrar o valor 90.000 no seu valor posicional. Mas como ele pede para a gente a unidade de milhar, o item correto é aquele que apresenta 6.000, porque nós temos o número 6 na casa da unidade de milhar. Então a resposta correta da questão de número 1 é o item D de dado. Ok? Então nós podemos ir na questão de número 2. Ela diz assim: no sistema de numeração egípcio, os números são representados por símbolos especiais para 1, 10, 100, 1000 e de uma forma aditiva. O 1 era representado por uma marca parecida com um bastão. 2 era representado por duas marcas, 3 por 3 e assim por diante. Veja a figura a seguir. Você tem aí, 3 bastões, lá no 7 bastões e assim sucessivamente. Quando chegavam a 10, eles trocavam as 10 marcas, ou seja, os 10 bastões, por um símbolo que parece o da ferradura, que indicava o agrupamento dos 10 bastões. Feito isso, continuavam até 19. Já o 20, representado por duas ferraduras. Tinha-se então até 90. Você percebe aí na tabela, 30, 3 ferraduras, 40, 4 ferraduras e assim sucessivamente, com 90 com 9 ferraduras. Para registrar 100 em vez de 10 ferraduras, trocava-se esse agrupamento por um novo símbolo, que parecia um pedaço de corda enrolada, que era chamado de rolo de pergaminho. Você percebe aí o símbolo. Juntando vários símbolos de 100, escreviam os 200, o 300, até os 900. 10 marcas de 100 eram substituídas por um novo símbolo, que era a figura da flor de lótus. Dessa forma, trocando cada 10 marcas iguais por uma nova, eles escreviam todos os números de que necessitavam. Vejamos os símbolos usados pelos egípcios e o que significava cada marca. O bastão vertical significava 1, a ferradura 10, o rolo de pergaminho 100 e assim sucessivamente, como você observa por toda a tabela. Desse modo, a soma entre esses dois números. Então vamos lá. Pega aí tua caneta, pega aí o teu caderno e vamos anotar. O primeiro número, se observa nele dois símbolos da flor de lótus. Ora, como cada flor de lótus representa 1000, dois símbolos da flor de lótus, 2000. Então você coloca o número 2 na unidade de milhar. Percebemos logo após as duas flores de lótus, 4 rolos de pergaminho. Cada rolo de pergaminho equivale a 100. Portanto, 4 rolos, 400. Então, na centena, você coloca o algarismo número 4. Já temos 2.400. Temos, então, na sequência, 3 ferraduras. Cada ferradura vale 10. As 3 ferraduras, 30. Então, na dezena, você coloca o algarismo 3. Já temos 2.430. Além do que, 5 bastões. O que totaliza, no primeiro símbolo, o número 2.435.
Já no segundo símbolo, ele começa com 2 rolos de pergaminho, 200. 2 ferraduras, 20. E 3 bastões, 223. Ora, ficou muito fácil você fazer sua soma agora, porque basta eu pegar o número 2.435 e adicionar o número 223. Então, a minha resposta será o item D, 2.658. Tranquilo? Passamos, então, para a questão de número 3. Ela diz assim: a água permaneceu em estado gasoso até o planeta começar a esfriar. Os oceanos surgiram há 3,8 bilhões de anos. O calor do Sol fornece a energia necessária para movimentar a água do nosso planeta. O vapor d'água, que dá origem às nuvens, vem do aquecimento do Sol, de vulcões ou da transpiração das árvores. A NASA estima haver 13 trilhões de litros de água na atmosfera. E eu queria que você desse uma ênfase ao que está dentro do parênteses. O que corresponde ao quê? 0,001% do total líquido do planeta. Ou seja, nesse parênteses ele faz uma comparação entre o número total de litros de água na atmosfera e o total de líquido do planeta. Então vamos lá. De acordo com a NASA, existe 1 litro de água na atmosfera para cada, você tem um espaço em branco, litros de líquido total do planeta. Ele quer que a gente saiba essa comparação. O número do sistema decimal que completa corretamente a sentença é... Então vamos lá. Se temos a informação que 0,001% do total de líquido do planeta representa o total de água da atmosfera, então nós podemos fazer assim. Vamos colocar 0,001 sobre 100 como uma fração, porque quando ele coloca para cada, nós sabemos que para cada pode ser representada através de uma fração. 0,001 sobre 100. Mas o objetivo não é saber quanto para cada 001. Nós queremos saber quantos para 1. Então, transformar 0,001 em 1, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar por 1000. Multiplica-se então, em cima, lá no teu numerador, multiplica 0,001 por 1000. Você vai encontrar 1 no numerador. Mas sabemos que não é possível multiplicar apenas o numerador. Você vai fazer a mesma coisa no denominador. E a porcentagem, meu denominador era 100. Se eu multiplicar pelo mesmo fator, que é 1000, iremos encontrar 100.000. Ou seja, para cada 1 litro de água na atmosfera, nós teremos 100.000 litros de água no planeta. Perfeito? Então, nós pegamos aí, você pega o seu material, pega o seu fascículo e marca o item C. A resposta correta, 100.000. Vamos para a quarta questão. Ela diz assim: a primeira Olimpíada da Era Moderna aconteceu em Atenas em 1896. A última ocorreu em 2012, em Londres. Por causa das 2 grandes guerras mundiais, houve interrupção dos Jogos nos períodos de 1914 a 1918 e de 1939 a 1945. Houve uma edição comemorativa das Olimpíadas em 1906, na cidade de Atenas. Os Jogos Olímpicos ocorrem de 4 em 4 anos. Baseado nas informações dadas, qual o número total de Olimpíadas efetivamente realizadas desde a primeira edição? Ora, devemos guardar aí algumas informações importantes. As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Nem sempre aconteceram as Olimpíadas, porque durante as guerras não houve Olimpíadas. E ainda temos que considerar uma edição extra em 1906. Então vamos descobrir o total de Olimpíadas desse período. Primeira coisa que você vai fazer, pega a tua caneta, pega o teu caderno e você vai fazer uma subtração. 2012 menos 1896. O valor final menos o valor inicial, para a gente perceber qual foi o intervalo de tempo. Se fizermos essa subtração, você já deve ter feito aí rapidinho, o valor dá 116. Ora, 116 anos, de 4 em 4 eu tenho a Olimpíada. Se eu fizer 116 e dividir por 4, eu vou obter o número de Olimpíadas, 29. Mas não esqueça, eu sei que você não vai esquecer, nós temos que somar 1 a esse valor 29, porque na subtração é como se nós desconsiderássemos o ano de 1896. Mas sabemos que nesse ano também houve Olimpíada, então por isso que somamos 1. Então o total de Olimpíadas nesse intervalo, 30.
Mas você vai dizer, Cleiton, não podemos esquecer. Nós temos que colocar a Olimpíada a mais e temos que desconsiderar as que estavam no período de guerra. Então, 30 mais 1, que é a Olimpíada de 1906, 31. Mas desconsiderar as que ocorreram, as que deveriam ocorrer em épocas de guerra. De 1914 a 1918, nós percebemos, pessoal, que todas as Olimpíadas acontecem em anos múltiplos de 4. Qual é o múltiplo de 4 que poderia existir entre 1914 e 1918? Seria o ano de 1916, ou seja, temos que desconsiderar já um ano. Já na Segunda Guerra, nós temos de 39 a 45, 2 múltiplos de 4. Sabemos que para ser múltiplo de 4, basta olhar para os 2 últimos algarismos, né? Não esqueça dessa dica. Então, nós temos na Segunda Guerra, 1940, um ano divisível por 4, e 1944. Ou seja, 3 Olimpíadas nós temos que descartar dos períodos de guerra. Então, vamos recapitulando. 30 na nossa divisão, mais 1 Olimpíada extra, 31. Mas temos que desconsiderar 3 Olimpíadas que não houveram por causa de guerras. A de 1916, 1940 e 1944. Ou seja, 31 menos 3, 28. Você encontra essa resposta no item D de dado. Marca aí no teu fascículo. Vamos então para a quinta questão. Dário e Bruno vão disputar uma sequência de jogos de xadrez. As regras são as seguintes. O primeiro que ganhar 2 jogos consecutivos ou um total de 3 jogos, vence a sequência. Por exemplo, se Dário vence o primeiro e o segundo jogos, ele vence a sequência. Ou, se Dário vence o primeiro jogo, Bruno o segundo, Dário o terceiro, Bruno o quarto e Dário o quinto jogo, então Dário vence a sequência, porque você observa que ele ganhou 3 partidas. Considere que não existem empates. Desse modo, o número de modos distintos pelos quais o torneio pode se desenvolver até a final Vamos comigo, pessoal. Quando se ganha, ou 2 em sequência, 2 consecutivas, ou 3 no total. Pega a tua caneta, pega o teu caderno e vamos escrever. Vamos juntos escrever todas as possibilidades. Primeira possibilidade. Você concorda que se Bruno ganhar a primeira e a segunda partida, ele é campeão? Então, o jogo acabaria se Bruno ganhasse a primeira e a segunda partida. Então, se eu colocar Bruno e Bruno, uma possibilidade. Vamos para a segunda possibilidade. Da mesma forma que o Bruno pode ganhar, pode ser o vencedor ganhando as 2 primeiras partidas, o Dário também. Então, qual seria a minha segunda possibilidade? Dário ganhando a primeira, Dário ganhando a segunda. Já temos 2 possibilidades. Uma outra possibilidade é termos, escreve aí, Bruno ganhando a primeira. Se você quiser representar pelas letras B e D, eu acho que você ganha um pouco de tempo. Bruno a primeira, Dário a segunda e Dário a terceira. O campeão nesse caso é Dário, porque ele ganhou 2 partidas consecutivas. Se invertermos, teríamos a quarta possibilidade, ou seja, Dário ganhando a primeira e Bruno ganhando a segunda e terceiras partidas. Ok? Segunda e terceira partida. Já uma quinta possibilidade, pensa comigo. Bruno ganha a primeira, Dário ganha a segunda. Bruno ganha, então, a terceira e quarta partidas. E Bruno é o campeão do nosso jogo. Invertendo, teremos a sexta partida. Dário ganha a primeira, Bruno ganha a segunda e Dário ganharia a terceira e quarta partida. Já temos, então, não esquece, 6 possibilidades. Nossa 7ª possibilidade poderia ser assim. Anote e pense comigo. Dário vencendo a primeira, Bruno vencendo a segunda. Dário vencendo a terceira e o Bruno vencendo quarta e quinta partida. Bruno seria o campeão nesse caso. Já o 8º caso, mais uma vez, a inversão dessas posições. Nós teríamos o Bruno vencendo a primeira, Dário a segunda, Bruno a terceira e o Dário ganhando quarta e quinta partidas. Teremos então mais 2 possibilidades, você vai perceber comigo. As 2 últimas é intercalando todas as vitórias, ou seja, Bruno a primeira, Dário a segunda, Bruno a terceira, Dário a quarta e Bruno a quinta. Ou seja, Bruno é o campeão por ter ganho 3 partidas, e todas intercaladas. Já a 10ª seria a inversão dos dois jogadores, ou seja, Dário a primeira, Bruno a segunda, Dário a terceira, Bruno a quarta e Dário a quinta.
Então, no total, se você perceber, todas as possibilidades de vitória de um dos jogadores totalizam 10. Então, o item correto a ser marcado na quinta questão é o item D de dado. Nossa sexta questão, ela diz assim: o que é o PIB per capita? PIB per capita é o produto interno bruto dividido pela quantidade de habitantes de um país. O PIB é a soma de todos os bens de um país. Quanto maior o PIB de um país, mais se demonstra o quanto que este é desenvolvido. O PIB per capita é um indicador muito utilizado na macroeconomia e tem como objetivo a economia de um país, estado ou região. Para o cálculo do PIB, é considerado apenas bens e serviços finais. Então vamos lá para a nossa questão. Se em um determinado período o PIB cresce 150% e a população cresce 100%, podemos afirmar que o PIB per capita nesse período cresce, vamos lá, resgatando o conceito de PIB per capita, lá no início da questão, é o produto interno bruto dividido pela quantidade de habitantes. Então você coloca uma fração aí, pega o teu caderno e coloca produto interno bruto dividido pela quantidade de habitantes. PIB no numerador, quantidade de habitantes no denominador. Ora, se o PIB cresce 150%, vamos fazer assim. Todo mundo concorda que 100% é igual a 1? 100 dividido por 100 é 1. Então, supondo que meu PIB era de 100%, eu considero o PIB igual a 1. Quando ele cresce 150%, crescer é uma adição. Então, você coloca no seu numerador, lá no lugar do PIB, 1, que era o 100% que você tinha, mais 150%. Colocando em forma decimal, 150 dividido por 100, 1,5. Então, ele cresceu 1,5. Então, no numerador, nós temos 1 mais 1,5. Já no meu denominador, a população era 100%, meu total, 1. Mas ela cresce 100%, ou seja, vou colocar mais 1. Se eu coloco no meu numerador 1 mais 1,5, isso me dá 2,5. Se eu coloco no denominador 1 mais 1, isso vai me dar 2. Ora, 2,5 dividido por 2 é 1,25. 1,25 é mais do que 1, ou seja, é mais do que 20%, é mais do que 100%, perdão. Então, cresceu, por isso que ele fala, cresce. Mas cresceu quanto? Cresceu 0,25, porque nós temos 1,25. Então, se cresceu 0,25, transformando em porcentagem, 0,25 é o mesmo que 25%, o que nos dá o item B de bola. Ok? A todos, um sucesso e um forte abraço.